Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um vídeo, dando continuidade ao vídeo, né, do tema sobre o arrependimento de Deus, ou possível arrependimento de Deus. Mas antes de começar nessa noite esse conteúdo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, e se você gostar, compartilhe com seus amigos, que possivelmente estará ajudando alguém na sua caminhada cristã. Então, quando você compartilha, curte, né, você estará contribuindo para o crescimento desse canal. O nosso intuito nesse canal é simplesmente anunciar através desse canal a palavra de Deus. Então, seja nessa noite bem-vindo a participar conosco desse ponto de vista sobre Deus, né? Então, no vídeo anterior, nós paramos na linguagem, né, referida, que foi nós terminamos a linguagem do antropopatismo e vamos agora dar início à linguagem de antropoese, ou seja, é uma outra linguagem empregada nas escrituras acerca do fato de onde o texto emprega para Deus, né, ações humanas tais como arrependimento, esquecimento. Então essas ações humanas elas aparecem na Bíblia, onde elas são empregadas acerca de Deus. Mas nós sabemos que Deus ele não pode, como já foi dito no vídeo anterior, ele não pode se arrepender, porque Deus é perfeito. E como sendo Deus um ser perfeito, não há erro em Deus, e se não há erro em Deus, não tem do que Deus se arrepender. Né? É uma forma de tratar com o ser humano, de se expressar para o ser humano, né? O quanto ele preocupa, o quanto ele ama o ser humano. Então, assim, essa linguagem foi empregada em vários textos da Bíblia, né? Vários textos, várias passagens bíblicas. Mas nós vamos entrar no pressuposto linguístico, né? Exegético, sobre o fato das palavras inferidas, ou seja, utilizadas pelos escritores no texto. Por exemplo, é uma palavra que nós vamos trazer em questão. Existem duas palavras no hebraico, na verdade, para se referir ao arrependimento de Deus e ao arrependimento do ser humano. Existem duas palavras no original hebraico e essas palavras expressam muito bem, né, cada uma na sua situação, cada uma no seu sentido, né, se expressa muito bem, se esclarece muito bem a finalidade de cada realidade. Então, a primeira palavra aplicada foi aplicada algumas vezes, né, principalmente no livro do profeta Jeremias, é a palavra shub, uma palavra hebraica que significa arrepender. Essa palavra ela foi empregada, né, no contexto do arrependimento humano, aonde o ser humano se arrepende, né, dos seus pecados, aonde o ser humano se arrepende das suas ações e se volta para Deus. Então aqui nós temos essa palavra e as definições que essa palavra traz é arrepender-se, significa voltar do pecado para Deus. Então alguém que se arrependeu, alguém que recobrou, né, os sentidos, recobrou a sua consciência e voltou atrás e se arrependeu. Então, assim, uma palavra grega no Novo Testamento corresponde a essa palavra no hebraico. Metanoia é uma palavra que corresponde a essa palavra no hebraico. Né? Fala do arrependimento. E outra realidade importante a ser frisada nesse vídeo é que, por exemplo, essa palavra ela ganha uma conotação diferenciada, ou seja, ela tem uma forma diferenciada no Novo Testamento. Ela foi colocada na tradução hebraica do Novo Testamento, né? Então, ela foi apresentada, por exemplo, ela aparece lá em Atos capítulo 5, versículo 31, onde essa palavra aparece ali no hebraico, yeshivá, né? Yeshivá é uma palavra para arrependimento. É uma palavra onde o ser humano se arrepende.
onde o ser humano se arrepende. A palavra usada ali no Novo Testamento hebraico é techuvá, né? É voltar em sentido comportamental. É um termo empregado para o povo de Israel. Aparece lá em Atos capítulo 5, versículo 31, falando do arrependimento de Israel. Então veja que essa palavra ela nunca foi usada, empregada para Deus. Essa palavra sempre foi usada, empregada ao ser humano, no arrependimento humano, quando fala que o ser humano se voltou, né, para Deus, se arrependeu dos seus pecados, se voltou para o Senhor. Existe outra palavra que também tem o significado de se arrepender, mas com as conotações um pouco diferenciadas, denota outras realidades, como a palavra Naham. A palavra Naham significa, pode ser traduzido como consolar. Essa palavra aparece lá em Isaías capítulo 40 e versículo 1, falando do consolo do povo de Israel. É outra palavra que é da mesma raiz dessa palavra, é Nahem, que é ter pena, ter compaixão. Essa palavra foi empregada para Deus, né? Então essa palavra sempre foi empregada para Deus, no sentido de que Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia, de amor para com a vida do seu povo. Então veja que a palavra empregada para Deus, ela nunca significa arrepender no sentido de erro, no sentido de ter cometido algum pecado, algum deslize, alguma falha. Então, para Deus, essa palavra é empregada e não com esse sentido, diferente da palavra chup ou techuvá, né? Palavras com significados diferentes. Palavra que significa o arrependimento de Deus é nahem, né? Que é traduzido dessa forma. Então, inahem, uma outra palavra da mesma raiz, arrependeu-se. É a palavra que está inserida lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 14. Ali falando do arrependimento de Deus e tal. Então Deus tem compaixão do ser humano. Quando Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, Deus não estava arrependido do que fez, mas Deus é um Deus que tem compaixão do ser humano. Então essa palavra é mais bem entendida, né, dentro do original desta maneira. E assim não cria confusão e não coloca em dúvida, né, o caráter inerrante de Deus. Porque Deus não pode errar, Deus é um ser perfeito, Deus é um ser absoluto. Então, considerando as figuras de linguagem empregadas para Deus e considerando também o ponto de vista linguístico dessa expressão, a gente aqui tem uma resposta, não precisa ter dúvida. Eu não preciso desacreditar das Sagradas Escrituras, eu não preciso duvidar da palavra de Deus, eu não preciso aqui achar que a palavra de Deus está errada porque Deus se arrepende, ou a Bíblia se contradiz, como alguns acham, mas a Bíblia não se contradiz. Deus deixa tudo bem claro para nós. Não há dúvida, quando a Bíblia fala, Deus fala. Então Deus fala conosco pela sua palavra. E a sua palavra é pura, é perfeita, é absolutamente perfeita. Foi, na verdade, escrita por homens, mas não homens, né, contaminados, envolvidos no pecado, mas homens cheios do Espírito Santo. Homens que foi inspirado por Deus para escrever o livro de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é essencialmente divina, mas escrita pelo ser humano. E ela não contém erro. Amém? Então, eu deixo aqui esse esclarecimento para você. Um abraço. Compartilhe nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva. E assim você estará ajudando no crescimento desse canal. Um abraço. Fique na paz de nosso Senhor.